Olá! Alguém aí já parou para pensar por que algumas pessoas parecem que simplesmente deslizam pela vida, cheias de sucesso, enquanto outras vivem numa batalha constante? Pois é. O documentário de 2015, O Fator Abundância, de Riley Dane, vai direto nesse ponto. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais desse filme e tentar entender essa proposta de sintonizar uma realidade com muito mais realizações. E para a gente fazer essa jornada, vamos seguir o próprio roteiro do filme, que é dividido em 5 partes. A gente começa entendendo como eliminar o ruído mental que atrapalha tudo e vamos terminar com 3 pilares bem práticos que, segundo o filme, são a base para construir uma vida, digamos, mais abundante. Vamos nessa? Bem, o filme já começa com uma analogia sensacional. Pensa que a vida é um rádio gigante. Existe uma estação, a frequência da abundância, tocando uma música incrível, super clara. Só que a maioria de nós está sintonizado numa estação cheia de chiado de interferência. Esse ruído todo, essa estática, são as nossas dúvidas, nossos medos, aquela mentalidade de que não vai dar, sabe? Tudo isso impede a gente de ouvir a melodia do nosso verdadeiro potencial. Então, a grande pergunta que o filme joga na mesa é essa: o que é que diferencia quem consegue achar a estação certa daqueles que ficam perdidos no chiado? Será que é pura sorte, muito esforço, ou será que existe um jeito de aprender a sintonizar a frequência correta? E aqui vem a virada de chave, a ideia central do filme. Ele pega a famosa lei da atração e dá uma nova perspectiva. A tese é que o universo não responde tanto ao que a gente pede, mas sim à energia que a gente emite. É sobre o nosso estado de ser. Ou seja, não adianta só querer muito uma coisa. O segredo é sentir e agir como se aquilo já fosse real. Certo? Se o nosso estado de ser é o que manda, o primeiro passo, de acordo com o filme, é olhar para dentro. É preciso dar uma boa olhada no que eles chamam de roteiro interno. Pensa nisso como o script da nossa vida, um conjunto de crenças que, muitas vezes sem a gente nem notar, está ditando todas as cenas. E um dos grandes mentores do filme, o Bob Proctor, dá um nome para esse roteiro: paradigma. Imagina que o paradigma é o sistema operacional da sua mente. Ele está ali, rodando em segundo plano o tempo todo, filtrando tudo que a gente vê, as decisões que a gente toma e, claro, os resultados que a gente tem, seja na carreira, nas finanças, em tudo. Essa citação do filme resume a ideia de um jeito perfeito. É como se o universo fosse um diretor de cinema que só filma o roteiro que a gente entrega para ele. Se o nosso roteiro interno está cheio de palavras como falta, difícil, não consigo, adivinha qual vai ser o filme da nossa vida? Exato, cenas de limitação. O T. Harv Eker, outro especialista do filme, mostra como esse processo acontece na prática, com o ciclo da criação. É quase um efeito dominó, saca só? Nossos pensamentos criam sentimentos. Esses sentimentos nos levam a certas ações. E essas ações, claro, geram os nossos resultados. Viu só? Tudo começa com um simples pensamento. Ok, a gente já entendeu a ideia do roteiro. Mas como é que se reescreve isso? É tipo pegar uma caneta e apagar? É aí que o documentário nos apresenta um time de especialistas que são como mentores nessa jornada, cada um trazendo uma ferramenta para ajudar nessa transformação. Aí a gente tem nomes de peso como o Bob Proctor, que fala dos paradigmas, o Joe Vitale, que foca na energia por trás do que a gente quer, e o T. Harv Eker, que é fera em mentalidade financeira. O mais legal é que, mesmo com abordagens diferentes, todos eles concordam num ponto crucial. A nossa mente é a ferramenta mais poderosa que existe para criar a realidade, e a abundância é basicamente uma resposta à nossa clareza de intenção. A Carol Luke, que é especialista em EFT, traz uma metáfora ótima: a da limpeza de cena. Pensa num diretor de cinema. Antes de uma cena importante, ele limpa o set, tira tudo que não pertence ali. A ideia é fazer o mesmo com a nossa mente. Fazer uma limpeza, tirar os bloqueios emocionais como medo, culpa, dúvida, porque é essa tralha que está ocupando o espaço onde a abundância poderia florescer. Beleza, roteiro interno reescrito, bloqueios emocionais limpos. E agora? O filme então entra na parte mais prática. Como é que a gente transforma tudo isso em realidade? Como é que se constrói a ponte entre o mundo das ideias e o mundo material? E a resposta é bem direta. Manifestação não é pensamento mágico, é uma parceria. O filme deixa muito claro que não adianta só ficar visualizando o que se quer. É preciso combinar a clareza da mente com o movimento, com o que eles chamam de ação inspirada. Sabe aquela ação que vem de uma intuição, que parece a coisa certa a fazer? É isso. Não é esforço forçado, é fluxo.
Uma das ferramentas mais incríveis que o filme sugere é a tal da gratidão antecipada. A ideia é sentir a gratidão por algo que a gente deseja, como se já fosse nosso, como se já tivesse acontecido. Quando a gente faz isso, a nossa emoção e a nossa energia já se alinham com o resultado final. É basicamente sintonizar a frequência daquela realidade antes mesmo dela se materializar. No fim das contas, o filme nos coloca diante de uma escolha fundamental entre duas maneiras de ver o mundo. De um lado, a mentalidade de escassez, que acredita que os recursos são limitados, que a vida é uma competição, que para um ganhar, o outro tem que perder. Do outro lado, a mentalidade de abundância, que enxerga um universo de possibilidades infinitas, onde o sucesso de um não tira do outro. A escolha dessa perspectiva muda completamente o jogo. E para amarrar todas essas ideias de um jeito que a gente possa usar no dia a dia, o filme resume toda a sua filosofia em 3 pilares. Pensa neles como um guia prático, um mapa para aplicar tudo isso. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro pilar é o diretor, que é o nosso pensamento. Ou seja, a pessoa é a diretora da própria vida e tem o poder de reescrever o roteiro quando quiser. O segundo é a vibração, a ação. É sobre agir como se o desejo já fosse real. Essa é a atuação que atrai o resultado. E o terceiro, que sustenta tudo isso, é a produção infinita, a crença de que o universo tem recursos ilimitados para todo mundo. Essa citação que aparece no final talvez seja a mensagem mais poderosa do filme todo. Ela muda a nossa relação com o sucesso. A abundância não é uma montanha que a gente tem que escalar na marra. É algo que já existe e que a gente simplesmente permite que flua para a nossa vida na medida em que a gente remove as nossas próprias barreiras. E assim, essa nossa análise termina com um convite. A abundância, de acordo com o filme, já está aí, esperando nos bastidores para entrar em cena. A grande questão que fica no ar é: a gente está disposto a abrir as cortinas da nossa própria mente e deixar essa luz toda iluminar o palco?